Refletir conjuntamente sobre a revisão do planejamento estratégico é essencial para que possamos aprimorar nossa atuação e cumprir o nosso compromisso constitucional de zelar pelos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como pelos direitos do idoso e da pessoa com deficiência, previstos no Estatuto do Idoso e na Lei Brasileira de Inclusão. Neste momento, eu e a doutora Melissa faremos uma breve contextualização sobre as 5 diretrizes sugeridas pelo Centro de Apoio para o início dos debates. Essas diretrizes foram escolhidas com base nas orientações do CNMP, nas consultas realizadas pelas promotorias de justiça e nos temas que têm se mostrado mais sensíveis no cenário nacional. Vamos falar delas. A Resolução 154 de 2016 do CNMP regulamentou o dever dos membros do Ministério Público de inspecionar pessoalmente, pelo menos uma vez por ano, as instituições que prestam serviços de longa permanência para idosos. Essa tarefa é de suma importância, considerando que a pirâmide demográfica sofre inversão considerável, com a previsão de aumento cada vez maior do número de idosos. Também é perceptível que a institucionalização, embora devesse ser excepcional, é concebida como solução para vários tipos de dificuldades, permeando os mais diversos contextos familiares e sociais em prejuízo das formas alternativas ao asilamento. Devemos levar em consideração que nos casos em que a institucionalização for realmente necessária, ela deve ser adequada, formal e materialmente, com ambientes acolhedores, para a promoção do envelhecimento digno e integrado com a sociedade. Assim, é tarefa indispensável o monitoramento das ILPIs, com a tomada de providências em relação às irregularidades e eventuais violações aos direitos dos residentes. O CAOP, por meio do projeto MP Inclusivo e LPIs fiscalizadas, disponibilizou formulário eletrônico para subsidiar a realização das visitas e criou um banco de dados sobre as instituições. Mas os avanços ainda são necessários para a excelência da atuação do MPPR na defesa do direito dos idosos, que se encontram nas ILPIs. Ao tratar desse tema, devemos levar em conta o histórico de práticas de exclusão do convívio social, com o encaminhamento a abrigos, onde pessoas com deficiência ficavam totalmente isoladas e, com frequência, corriam violações de seus direitos. Conscientes da importância de modificar essa realidade e levando-se em conta que o CNMP recomenda a fiscalização pelo Ministério Público, o Centro de Apoio está elaborando um projeto para levantamento de dados, para conhecermos o panorama das instituições no Estado e, assim, com as ideias de todos vocês, definimos as estratégias de atuação. Estimular e cobrar a acessibilidade é um compromisso pelo qual nossa instituição deve se responsabilizar cada vez mais, pois esse direito é de extrema importância ao se constituir como meio para acesso a outros direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Nesse sentido, é importante que lutemos por uma sociedade cada vez mais inclusiva, buscando superar as barreiras que limitam ou impedem a participação social, tanto das pessoas com deficiência como também daquelas com mobilidade reduzida, dentre as quais estão os idosos. Para fazer frente a esse grande desafio, já contamos com uma importante parceria com o CREA, que disponibiliza profissionais para fiscalizações solicitadas pelas promotorias de justiça. Além do conhecimento especializado da engenharia, é primordial o aprimoramento de estratégias jurídicas para alcançarmos um novo patamar do direito à acessibilidade, inclusive em outras barreiras, além das arquitetônicas, como as de transporte, de comunicação, de tecnologia e atitudinais. O atendimento ao público idoso há que ser diferenciado, com um trato artesanal, como costumamos ressaltar. Isso porque o idoso é uma vítima silenciosa, que muitas vezes sofre violações de seus direitos no âmbito da própria família ou instituição. O Ministério Público do Paraná precisa reconhecer a capacidade do idoso, assim como da pessoa com deficiência, de vocalizar suas necessidades e anseios e de gerir a sua própria vida.
Quando uma denúncia envolvendo situação de vulnerabilidade ou violência chega até o Ministério Público, devemos prestar o melhor atendimento possível, ouvindo a vítima, criando uma relação de confiança que permita a sua colaboração na apuração dos fatos e a possível aplicação de medidas de proteção. Além disso, é necessário também identificarmos as falhas na rede de atendimento e no sistema de proteção. Ressaltamos que este CAOP editou a Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco, com as principais orientações sobre como proceder em casos recorrentes nas promotorias de justiça. Por natureza, esse é um material aberto, que pode ser complementado a partir das experiências das promotorias de justiça. Nesta oportunidade de revisão do planejamento, gostaríamos de elaborar conjuntamente estratégias de atuação que possam auxiliar tanto na prevenção como no enfrentamento às várias formas de violência contra as pessoas idosas. Como sabemos, os conselhos são de suma importância para o planejamento e a implementação das políticas públicas municipais, pois são órgãos colegiados de caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador das políticas de defesa de direitos. Além disso, são espaços institucionais que viabilizam a participação da sociedade civil e, por esse motivo, parceiros importantes na identificação e atendimento dos anseios da população. Se, por um lado, observamos o grande avanço legislativo que o Brasil vem conquistando nas áreas do idoso e da pessoa com deficiência, por outro, sabemos que a efetivação desses direitos depende substancialmente do cumprimento da obrigação do Poder Executivo em elaborar e implementar os planos municipais. Nesse contexto, o Ministério Público tem o dever de estimular a criação dos conselhos, bem como acompanhar e fiscalizar o funcionamento deles. Gostaríamos, assim, de reforçar a importância da participação dos colegas para que o propósito do planejamento estratégico realmente seja atingido, com a criação de um ambiente de reflexão plural e democrático, envolvendo de fato a contribuição de toda a instituição nesse desafio que é pensar os rumos de atuação do Ministério Público para os próximos 10 anos.